Olá pessoal, como estão? Eu me chamo Fabiano, sou advogado, sou consultor da área trabalhista e previdenciária da Fisconet. Eu gostaria de entregar para vocês o nosso Fisconet News do dia 16 de novembro de 2021. O nosso Fisconet News tem uma série de conteúdo super importante para os colegas da área, tá? Tanto da área trabalhista como da área previdenciária. Pessoal do departamento pessoal. Então nós temos uma série de informações que são relevantes para aqueles que atuam na área, como é o nosso caso. Nós temos dentro do conteúdo do nosso Fisconet News, o Fisconet Responde, por exemplo, onde um consultor da área trabalhista e previdenciária, ele vai pegar um assunto e vai trazer esclarecimentos sobre um determinado assunto. Temos também notícias que no decorrer da semana foram relevantes. Essas notícias eu destaco, por exemplo, uma delas, que é a jurisprudência do TST, onde um gerente de tecnologia, ele não teve êxito no seu recurso. Por quê? Porque o TST entendeu o que esse trabalhador ele estava pleiteando. Ele estava pleiteando o sobreaviso, né, pessoal? Onde o empregado ele fica aguardando ordens da sua empresa na sua residência. E ele não teve êxito na sua demanda, ele não teve êxito no seu recurso, porque o TST, acertadamente, ele entende que é o que está previsto na legislação, lá na CLT, que o trabalhador que está alcançado pelo cargo de confiança é aquele que está lá no artigo 62 da CLT, aonde ele recebe um adicional de 40% sobre o seu cargo de gerência, o capítulo da duração do trabalho não se aplica a esse trabalhador. Logo, ele não teve êxito no seu recurso, então não foi reconhecido o direito ao sobreaviso desse trabalhador. Isso como notícia, como jurisprudência. Temos também, pessoal, matérias, artigos que a nossa consultoria ela desenvolve, ela elabora para esclarecer uma série de assuntos importantes para vocês. Temos, por exemplo, que foi publicado essa semana, nós temos uma matéria que é o saque aniversário do FGTS. Eu acho que alguns sabem, ou muitos devem saber, ou talvez alguns não saibam, nós temos tradicionalmente o meio mais comum de reaver, de sacar o FGTS que está lá depositado na conta vinculada do trabalhador, nós temos a rescisão do contrato de trabalho, aonde o trabalhador ele saca o FGTS e saca a multa rescisória. Temos uma nova modalidade, que já também não é tão nova assim, que é o saque aniversário. Esse artigo, ele discorre sobre esse assunto, explicando toda a forma e a formalidade de se fazer a opção por essa outra maneira de sacar o FGTS, onde o trabalhador ele não vai sacar o FGTS na rescisão, porém ele vai sacar esse FGTS em um determinado período durante o ano, lá na época do seu aniversário. Então essa matéria é super interessante, eu convido vocês a fazerem a leitura desse material. Temos também uma outra matéria também super interessante, que é sobre a discriminação no trabalho. Pessoal, nós temos lá o artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a igualdade dos brasileiros. Então não é cabível a gente tratar os trabalhadores de maneira desigual, como por exemplo, uma empregada gestante, um empregado que tem um determinado tipo de incapacidade, por exemplo, ou por outro motivo, pelo sexo, se é homem, se é mulher, ou se é pelo motivo de estado civil, se é solteiro, se é casado, enfim. A discriminação ela não é aceita, ela deve ser rechaçada. Portanto, essa matéria super interessante, ela foi elaborada fundamentada no artigo 5º da Constituição Federal, na doutrina também, que é a literatura jurídica, então ela também é super interessante e eu recomendo a leitura. Temos também, pessoal, a título de legislação, uma série de coisas que aconteceram, que foram publicadas durante a semana. Então nós tivemos uma série de portarias, decreto, então eu vou destacar para vocês, pessoal, a portaria da Receita Federal do Brasil, número 82. Essa sim é muito importante, pessoal. Por quê? Porque essa portaria, ela prorroga o prazo de apresentação da DCTF Web, que é aquela obrigação onde a empresa ela consolida informações do E-Social e FDRINF e entrega para a Receita Federal. Essa obrigação ela deveria ser entregue até o dia 12. Por que até o dia 12, se tradicionalmente era até o dia 15? Porque o dia 15 é feriado, então ela deve ser antecipada. Então a Receita Federal, acertadamente, então ela atendeu os anseios do contribuinte e
estendeu o prazo para o dia 19, tá, pessoal? Mas esse do dia 19 é especialmente para a competência outubro, pessoal. Então, a obrigação da competência outubro pode ser prestada até o dia 19 de novembro, tá? Especialmente em outubro, tá? É essa competência que mudou. As demais competências, as próximas, permanecem até o dia 15 de novembro, salvo se for um feriado que a gente deve antecipar, tá, pessoal? Temos também uma portaria, outras portarias, como eu falei, mas eu destaco o decreto 10.854. Pessoal, o decreto 10.854, ele foi publicado no dia 10 de novembro, tá? Esse decreto, ele dispõe, ele regula, ele regulamenta a legislação trabalhista. Então, ele objetiva simplificar a legislação trabalhista. Ele vai regular, ele vai trazer para um local, um determinado local, aquilo que está esparso para um regulamento. Então, ele vai tratar lá sobre o controle de horário do trabalhador, o livro de inspeção do trabalho, nós temos também uma questão lá sobre o vale transporte, nós temos também o trabalho temporário, entre outros assuntos, tá, pessoal? Ela tem mais de 170 artigos, então esse regulamento, ele é super interessante, super importante e válido para aqueles que trabalham na área trabalhista e previdenciária. Pessoal, como vocês observam, o nosso News ele está com muito conteúdo, bastante coisa para a gente aproveitar e bastante coisa para a gente atualizar, tá bom? Então esse é o conteúdo que a Fisconet entrega para vocês. Foi um prazer, até o próximo News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.